a Nova Almeida atualizada. E o Salmo 73, versículo 3 e 4 diz assim, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, e o seu corpo é forte e sadio. Queridos, o salmista aqui nesse momento, ele está falando algumas coisas ao meu e ao seu coração, mas antes deixa eu elucidar algo a ti e para esse irmão que está do seu lado. Geralmente, quando nós visitamos o livro de Salmos, nós temos como costume e como hábito ver um salmo que foi composto por Davi. Porém, esse salmo aqui foi composto por outro homem esse chamado de Asaf. E Asaf, nesse momento da palavra, nesse momento que a Bíblia está exprimindo para nós um sentimento, algo da parte de Deus para mim e para a sua vida, Asaf está falando algo num tempo passado, mas que por vezes, nos dias de hoje, permeia o meu e o seu coração. Naturalmente, que não é um sentimento assim muito nobre de ser sentido, porém a palavra de Deus garante e nos diz que Asaf ele fala algo especial, e você leu junto comigo. Asaf ele diz que ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Em algumas versões da Bíblia, essa palavra maus vem com a alcunha de ímpios. Ou seja, Asaf, quando ele olhava a vida do ímpio, ele via o ímpio prosperando, ele via o ímpio sendo, entre aspas, e bem entre aspas, quase entre parênteses, sendo abençoado da parte de Deus. E Asaf então se questionava, ora, como pode esse homem que é ímpio, como pode esse homem que tem um comportamento tal qual ele apresenta, estar prosperando na presença do Deus ao qual nós servimos, e eu, que sou crente, servo do Deus Altíssimo, não consigo alcançar aquilo que ele alcança. Compreenda e entenda bem que isso acontece comigo, contigo e nas melhores das famílias brasileiras. Por quê, queridos? Isso é inerente ao ser humano. De vez em quando você olha para a vida daquelas pessoas que postam coisa no Instagram, você começa a se espelhar naquela vida, começa a olhar para aquela vida, vendo aquele pequeno recorte daquilo que ela apresenta e fica se questionando, ora, como pode eu que sirvo a Deus ter a vida que eu levo e o ímpio ter a vida do jeito que ele leva e que aparentemente é muito melhor do que a minha? Mas compreenda que todos os verbos que eu usei aqui, ou pelo menos o último que eu usei o termo aparentemente. Ou seja, como dizia a nossa avó antigamente, por fora é bela viola, mas por dentro é pão borolento. Ou seja, parece que está bom, mas não está, queridos. Quem olha o recorte daquela situação perde o inteiro. Ou seja, quem se dedica o seu tempo, se assim eu posso dizer e trazer para a modernidade, se dedica ao tempo em ver o recorte daquela publicação no Instagram, perde e deixa de contemplar o inteiro daquela pessoa e aquilo que verdadeiramente ela vive. E, consequentemente, nós, e quando eu digo nós, eu me incluo, eu, você, esse irmão que está do seu lado, nós temos uma régua, e essa régua nós medimos a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Isso, queridos, é inerente ao ser humano. Você, de repente, quando fez ali por volta de 30 anos, você começou a se comparar com seus amigos e começou a ver, olha, fulano de tal já casou, Beltrano já casou e já teve filho, Cicrano então casou, teve filho, já comprou um apartamento, e eu sequer estive dentro de uma faculdade ainda. Ou seja, nós temos por natureza medirmos uns aos outros. Sim ou não? Sim. E quando nós olhamos a grama do vizinho, nós olhamos para a vida dele e achamos que eles estão melhor do que nós. Nós achamos, como diz aqui o salmista, que para eles não há preocupações, e como se o corpo deles fossem fortes e sadios. Mas, queridos, entenda bem, o mesmo sol que queima você, também queima ele. A vida, ela tem os seus problemas para você, para o ímpio e para todos que te cercam. A diferença é que quem calça os seus sapatos é você.
não é o seu vizinho. Se você de repente calçasse os sapatos do seu vizinho, vivesse a vida dele, você veria que a vida dele não é aquela perfeita maravilha como ela aparenta ser. E também eu queria que você fizesse um exercício de imaginação e se transportasse para a vida do seu vizinho. E de repente imaginasse o seu vizinho vendo a sua vida. Será que o seu vizinho também não olha para a sua vida e pensa assim: meu Deus do céu, que senhor, que senhora abençoada que mora aqui do meu lado? Porque afinal de contas, ele passa por lutas, por necessidade, e jamais o vi reclamando. Amém. Amém. Quem sabe também o seu vizinho não olha para a sua vida e fica pensando: meu Deus, como pode esse homem estar passando por tal situação e estar tão bem do jeito que ele está? Isso é uma coisa que é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem uma régua que fica se tabulando, tem uma régua que ele fica se medindo com relação aos outros. Mas entenda que Asaf aqui, ele usa o tempo verbal no passado. Ele diz: pois eu invejava os arrogantes. Ou seja, num passado que eu não sei se é recente ou muito distante, ele tinha esse sentimento de medir-se com aqueles que o cercavam. E além disso, além de se medir com aqueles que o cercavam, ele se deduzia menor do que aqueles que o cercavam. E deixa eu falar contigo, porque Deus quer falar isso ao seu coração. Pode ser que esse seja um sentimento que você tenha hoje ao adentrar nessa casa. Você, ao olhar a vida daqueles que te cercam, você se acha menor do que aqueles que estão ao seu redor. Você olha para a vida deles e fica pensando que eles não têm preocupação, que o corpo dele é sadio, que eles são mais fortes do que você. Mas olha para essa fortaleza que está aí do seu lado, olha aí, ó, e fala para ele: meu Deus do céu, eu queria ser forte que nem você é, querido. E entenda que até no nosso meio existe essa régua de comparação também, querido. E eu quero falar algo para o seu coração, que é uma mensagem do Espírito Santo para você. Você é abençoado na presença desse Deus. Você é vencedor na presença desse Deus. E de repente, você que se julga tão pequenininho e tão menosprezado, fique sabendo que tem pessoas ao seu redor que olham para você e te admiram, mas sequer verbalizam isso. Porque, queridos, existe algo que está dentro do seu coração. Então, o Espírito Santo te convida nessa noite a parar de regular a sua vida, a parar de medir a sua vida por aqueles que te cercam. Se alguém de repente tem um casamento feliz e você ainda não casou, dê um glória a Deus por conta disso, porque Deus tem tomado conta da sua vida da mesma maneira, e o propósito dele para a sua vida nesse momento é esse, e eu posso ouvir um glória por conta disso, ainda que de repente não seja do seu agrado, não seja aquilo que você queria. Se permita ser transformado, se permita ser moldado por esse Deus. E principalmente, pare de medir a sua vida com a vida daqueles que não servem a Jesus Cristo, e comece a medir a sua vida por aquilo que Jesus Cristo tem como propósito para você. E veja o quão perto você está daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. O que eu estou te convidando nessa noite é que, se você tiver que fazer assim uma disputa com alguém, que faça você com você mesmo. Que amanhã, de repente, você, ao invés de andar 1 quilômetro, você ande 1,5 quilômetros, que ao invés de amanhã você trabalhar 8, enfim, que você coloque em você e deposite em você as esperanças que você tem em dias melhores, porque assim sendo, Deus vai te fortalecer debaixo do propósito dele. Para de olhar para aquele camarada do Instagram que fica falando: olha, você tem que acordar 3:30 da manhã, você tem que sair para correr. Espera aí um pouquinho, deixa ele com os planos dele e você comece a fazer os seus junto com Deus. Pare de espelhar a sua vida naqueles que não têm nada para te oferecer, além de palavras vãs, de exemplos vazios e de experiências que ele sequer viveu, e tenta colocar na sua vida esse jugo. E que você comece a se espelhar
na palavra de Deus, comece a meditar na palavra de Deus e ter como norte na sua vida o chamado de Deus na sua vida e aquilo que a palavra diz para você. Porque quem vê recorte não vê o inteiro. Quem vê aqueles 5 segundos de Instagram não vê a vida que aquela pessoa leva nas outras 23 horas e sei lá quantos minutos que ela leva. Pode ser que a pessoa escolha ali 10 segundos para postar no Instagram e aí você fica escravo daquilo, achando que por conta daqueles 10 segundos, daquele 1 minuto, aquela pessoa está muito à frente de você. Mas na verdade, você está à frente dela porque você tem a paz que excede todo entendimento. Eu posso ouvir um glória por conta disso. Você tem um Deus que se entregou na cruz do Calvário. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso. E eu disse para você então que Asaf, nesse trecho do texto, ele usa o verbo no passado. Eu invejava esses homens. Porque compreenda e entenda junto comigo que quando ele chega no fim desse salmo, no verso de número 27, ele começa ali a fazer a contemplação e a finalização. Porque ele, no início, quando você leu junto comigo, ele tinha um sentimento de inveja daqueles que não serviam a Jesus Cristo e por conta da prosperidade que eles aparentavam ter. Porém, no final do salmo que nós lemos, ele fala assim, ó: os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu, Pai, destróis todos os que são infiéis para contigo. Ou seja, ele começa a vislumbrar, ele começa a olhar, ele começa a ver o final desses homens que não servem a Jesus Cristo e que aparentemente têm uma vida próspera. Ele começa a ver que esses homens, no final, naquele momento lá do grande julgamento, eles vão perecer na presença do Pai. Enquanto que ele, que de repente não é tão próspero quanto aqueles homens, ele sabe o destino que ele tem. E o destino dele é o mesmo do seu destino. E que destino é esse? É morar nos céus, é contemplar face a face o Deus a quem você serve e louvar e engrandecer o nome dele durante muito tempo. Ou seja, queridos, não prenda o seu coração naquilo que nós temos como beleza dessa terra. Não prenda o seu coração naquilo que você pode conquistar nessa terra. Porque chegará um dia, querido, que tudo vai ficar aí. Aí olha para esse irmão aí que está do seu lado, olha o cordãozão que ele está usando. Fala para ele, ó, vai ficar aí. Olha esse anel, ó, vai ficar aí também. Tá vendo esse sapato de couro que ele está usando, bonito e importado, que quando ele pisa fala italiano? Vai ficar aí. O relógio bonito, esse Rolex aí que ele está usando, ó, dá uma olhada, mas olha de canto de olho, porque vai ficar aí também, queridos. Aquilo que as pessoas estão acumulando, aquilo que as pessoas de repente estão correndo atrás nessa terra para colocar nos bolsos, para carregar na mochila, vai ficar aí. E aí toda arrogância vai se dissipar. Toda essa prosperidade, todo esse dinheiro vai ficar aí. E o seu destino vai ser muito melhor do que o desses homens que de repente você olha e fica pensando como pode. Queridos, você tem morada certa. Você tem um lugar já reservado para você no céu. E de que adianta ter as riquezas desse mundo se nós não amontoarmos riqueza no céu para onde nós iremos? Tenha o seu coração quebrantado e contrito na presença do seu Deus, porque eu creio que você vai morar no céu um dia. E eu creio que se Deus assim quiser e permitir, até no céu nós vamos ser vizinhos, e aí você vai ter que me aturar mais um pouco. Se bem que te aturar é fácil, mas e esse irmão aí que tá... é fácil também. Dá um sorriso, mostra esses dentes aí para ele, pelo amor de Deus, você fez limpeza, tá bonito, mostra essa dentadura, que vai ficar aí também. A dentadura vai ficar, misericórdia. Queridos, vai tudo ficar aqui. De que adianta nós corrermos, amontoarmos? O que importa a nós é agradarmos a Deus. E Asaf, então, ele fecha com chave de ouro, porque ele diz, ó, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faça do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas
obras. Ele, no final, entenda bem, já vamos fazer aqui uma pequena revisão. No início ele usa o tempo passado de invejava, porque hoje ele já teve os olhos descortinados na presença de Deus, que ele hoje serve a melhor parte. Que nem você, que de repente no passado corria para amontoar coisas nessa terra, mas hoje você teve os olhos descortinados e entendeu que bom é estar perto desse Deus, porque o seu futuro tem morada garantida. Amém? E o bom é estar perto desse Deus, porque você aprendeu na sua caminhada, você aprendeu durante o seu tempo, que o Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro, bem presente na hora da tribulação. E isso, queridos, o ímpio, infelizmente, ele ainda não tem. Isso, queridos, o ímpio, ele não tem um socorro bem presente na hora da tribulação, que nem você tem. Você não tem um lugar, ou melhor, ele não tem um lugar para correr, que sirva de refúgio, que sirva de socorro, que seja um lugar onde ele de repente possa dobrar o joelho dele e pedir socorro do Pai a quem você serve. Você tem um Pai vivo, poderoso e soberano que está no céu, e que cada vez que você dobra os seus joelhos e clama pelo Jesus, filho de Davi, para ele ter misericórdia de você, ele tem misericórdia, ele atende a sua oração e ele faz com que você se sinta abraçado, recolhido e protegido dentro daquele abraço. Porque ele, sendo o seu refúgio, é o lugar que você corre quando você tem algum momento de luta e de tribulação, porque você aprendeu que não há outro lugar aonde se esconder. Você aprendeu que quando você precisa, de repente, de um emprego, de um serviço, de um milagre da parte de Deus, você faz a sua parte, distribuindo currículo, e eu posso ouvir um amém por conta disso. Você faz o que há de ser feito, você visita um hospital a fim de ser curado, mas você compreendeu que se tudo não estiver consagrado aos planos de Deus na sua vida, de nada vai adiantar isso tudo, se ele não abrir a porta de emprego que você tanto necessita. Se ele não te proteger lá no lugar onde você está estabelecido como um colaborador, como um trabalhador, de repente já teria passado a foice em você e você já teria sido demitido. Você só está lá até hoje, não é porque você é bom, é porque o seu refúgio tem te guardado aonde quer que você coloque a planta dos seus pés. Ele tem te guardado no seu serviço, ele tem te guardado no hospital quando você precisa, e ele tem te guardado a cada momento da sua vida, te mantendo de pé e te fazendo ter uma nova oportunidade de glorificar o nome dele. Porque entenda que com Deus as coisas são um pouco diferenciadas. Como assim diferenciada? Refúgio, quando nós temos como definição, é um lugar para onde nós corremos quando passamos por algum perigo. Quando algo se levanta contra nós, quando algo vem contra a nossa vida, nós, nossos antepassados, nós não, porque nós já temos outra realidade, corríamos para dentro da fortaleza, íamos para dentro daquele lugar que era o nosso refúgio bem presente, passávamos a chave na porta e ficávamos ali dentro. Porém, com Deus as coisas são um pouco diferenciadas. Como assim? O Deus, que é o nosso refúgio, ele te cerca em cada momento da sua vida. Você não precisa correr para o refúgio, porque o refúgio te acompanha por onde você vai. Amém. A palavra de Deus nos garante que os anjos de Deus estão acampados ao redor dos seus servos. Ou seja, os anjos do nosso Pai Celestial andam 24 horas por dia acampados ao seu redor, guardando por onde quer que você vá. Ou seja, o seu refúgio, ele vai te acompanhando aonde você vai caminhando. Você não precisa correr para o refúgio, porque quando você corre, o refúgio continua te acompanhando, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola e até na sua casa, e em cada momento o seu refúgio se faz bem presente na sua vida. Ele está contigo no vale, na tempestade, ele está contigo na maior das profundidades e
no mais alto dos montes. E por que que Deus faz isso na sua vida? Por que que Deus descortinou os seus olhos? Por que que Deus te guarda 24 horas? Por que que Deus vai contigo em cada lugar onde você se faz presente? Por que Deus faz isso na sua vida? O segredo, queridos, está aqui na última frase, no último verso desse salmo: para proclamar todas as suas obras. Lembra que um tempo atrás, aqui, mais ou menos uns 2 minutos, eu falei que você tem algo especial que o ímpio não tem? Lembra que eu falei que você tem algo especial, que é um pai que te guarda e vai contigo aonde você quer estar? Deus está ali contigo, te acompanhando. O intuito de Deus de guardar a sua vida, de estar junto contigo, de ir contigo aonde quer que você vá, é para que você faça aquilo que Ele entregou na sua mão, que é proclamar todas as suas obras. Não as suas obras, mas as obras dele. E aí, queridos, é aí que vem a grande virada da situação. Porque hoje você tem algo especial que outras pessoas que não servem a Jesus Cristo não têm. E eu posso ouvir um glória misturado com misericórdia por conta disso. Porque glória a Deus que você tem, mas misericórdia que aqueles outros ainda não têm. Mas, para que eles venham a ter, Deus descortinou os seus olhos. Deus se fez refúgio na sua vida. E Deus te deu um propósito, que é proclamar todas as obras do Pai a quem você serve, para que no fim, aqueles que ainda não têm, passem a ter aquilo que você tem, que o irmão que está do seu lado tem, e que o irmão que está até atrás de você tem também, que é a presença salvífica de Jesus Cristo na vida, que traz a restauração dos pecados, um lugar no céu, e transformou a sua vida para aquilo que você é hoje. Então, me explique aqui, por que reter isso junto contigo? Por que colocar isso guardado dentro de um bolso como se fosse algo que você não pode dividir com ninguém? É justamente o oposto. Nós havemos de dividir essa palavra que mudou a minha e a sua vida com todos aqueles que nos cercam. Nós devemos colocar para aqueles que ainda não têm a Jesus Cristo para que eles venham a servir também. Você, eu e nós que aqui estamos, nós temos um dever nessa vida. E o dever nessa vida não é ganhar dinheiro, não é amontoar tesouros, não é ter belas casas, belos carros, não é nada disso. O desejo que nós havemos de ter, a missão que nós havemos de colocar em prática é proclamar as obras do nosso Deus para todos aqueles que nos cercam, para que eles possam experimentar aquilo que você tem, aquilo que eu tenho, que é a fé salvadora em Jesus Cristo. E é por conta disso que hoje nós estamos aqui na casa do nosso Pai, porque nós entendemos aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Nós entendemos que Deus se entregou em sacrifício na cruz do Calvário, sim ou não? E Ele nos fez um pedido especial. Que pedido foi esse? Que nós fizéssemos essa celebração que nós estamos fazendo hoje aqui na Rua do Catete, número 54, a celebração da ceia do Senhor, na presença do seu irmão, na presença do Espírito Santo, para honrarmos o pedido que Ele nos fez, que é o quê? Celebrar a ceia em memória dele. Fazermos esse momento de celebração especial na presença do nosso Deus e na presença do seu irmão, é uma forma que nós temos de honrar o chamado que Ele entregou na minha e na sua vida. É uma das formas de honrar esse chamado. Eu creio que você que está aqui nessa noite, você é um pregador da palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Amém. Essa pausa dramática é o tempo que tem para você dar um amém e se autoconvencer que você
Então eu vou falar, eu creio que você é aquele pregador da palavra que a faz em tempo e fora de tempo. Amém. E eu creio que você hoje, quando veio à casa do seu pai, você veio fazer isso para honrar o sacrifício na cruz do Calvário e honrar o pedido que ele te fez. E por conta disso, eu quero convidar você e o seu irmão a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Para quê? Para que você possa entender. Nós aqui entendemos no primeiro momento acerca daquilo que Deus fez na nossa vida, removendo sentimentos do nosso coração, descortinando os nossos olhos, dando um propósito na nossa vida e explicando aquilo que Deus tem reservado para mim e para você, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Você entendeu e acompanhou até aqui? Amém. Agora, nessa segunda leitura que nós vamos fazer, é o momento que Deus quer falar ao seu coração. O Espírito Santo falou acerca daquilo que Ele fez na sua vida e o propósito que Ele te entregou. Agora Deus quer falar contigo individualmente, através de Lucas 24, versículo de número 30, porque o culto de ceia é um culto de nós nos assentarmos à mesa junto com o nosso Pai e que Ele possa falar aos nossos corações. Lucas, capítulo 24, versículo 30, diz assim, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele, Jesus, pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele, Jesus Cristo, desapareceu da presença deles. Amém? Feche seus olhos, Pai querido, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Num primeiro momento, Pai, nós, Senhor, fizemos uma leitura, Pai, e o Senhor trabalhou nas nossas vidas, falando, Senhor, acerca daquilo que o Senhor fez por nós, Pai, acerca daquilo que o Senhor entregou nas nossas vidas. Nesse segundo momento, Pai, o Senhor vai falar conosco, Pai, acerca daquilo que o Senhor tem feito, Pai, e o Senhor quer falar conosco de maneira especial nessa noite, Deus. O Senhor quer falar com os nossos corações, Pai. O Senhor, Pai, quer falar conosco de fato e de verdade acerca daquilo que o Senhor quer contemplar das nossas vidas como obreiros, Pai, como representantes do Teu reino nessa terra. Desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra, Senhor, e declaramos que só o Senhor é Deus nesse lugar, Pai, e te pedimos que Teu Espírito Santo passeie no nosso meio, operando prodígios, milagres e maravilhas. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Desse texto aqui que nós lemos, a palavra de Deus fala acerca de alguns discípulos de Jesus Cristo. Fala acerca de pessoas que serviam a Jesus enquanto Jesus era vivo. E esses homens que serviam a Jesus Cristo, eles, após a crucificação do nosso Pai, eles tomam uma postura na presença do Espírito Santo de Deus e na presença de Deus que modifica a história deles. Esses homens, quando veem o que acontece com Jesus Cristo, esses discípulos, eles olham para aquilo que aconteceu com Jesus Cristo e acabam por ter o coração deles estremecidos na presença de Deus. Eles olham para aquilo que acontece com Jesus Cristo e ficam se questionando: ora, como pode o nosso Senhor e Salvador ter passado pela cruz do Calvário? Como pode nosso Senhor e Salvador ter passado por tudo isso que Ele passou e ter morrido? Eles olham para aquela situação, eles olham para aquele momento que Jesus Cristo passa e fica com a fé abalada. Aqueles homens então tomam uma decisão no coração dele. Aqueles dois homens conversam entre si e resolvem algo na presença um do outro. Eles resolvem então pegar um caminho, eles resolvem então seguir uma estrada que levava para uma aldeia chamada Emaús, por uma aldeia que ficava distante do lugar aonde eles deveriam permanecer. Entenda que aqueles homens, eles eram discípulos, eles eram representantes, eles eram apóstolos, eles andavam junto com Jesus Cristo, igual você também anda junto
com Jesus, e eu posso ouvir um amém por conta disso. Amém. Mas, quando eles contemplam algumas situações que se apresentam na presença deles, o coração dele e o corpo estremecem de medo, porque a situação, quando se apresenta, ela se apresenta demonstrando as suas garras e acabam por abalar a fé daqueles homens, a tal ponto que eles resolvem seguir um outro caminho para uma outra localidade. E trazendo isso para mim e para a sua vida, entenda e compreenda que você que é feito de carne e osso, é um discípulo de Jesus Cristo, você passa por lutas e provações no seu dia a dia. E quando essas lutas e essas provações se apresentam diante de ti, quando elas vêm com as suas garras, demonstrando a dureza da realidade como ela realmente é, e ela não tem um pingo de misericórdia, ela te joga de um lado para o outro, ela apresenta as garras e abala a sua fé. O seu coração de vez em quando fica estremecido mediante aquilo que se apresenta. O seu coração olha para aquela situação e fica com a fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. E quando você olha para aquela situação, você começa a questionar a sua fé, a questionar aonde você depositou a sua fé e a questionar a sua caminhada até os dias de hoje. Você olha para aquele diagnóstico, você olha para aquela situação, você olha para a crise financeira, você olha para a saúde abalada sua dessa vez e começa a olhar para aquela situação e começa a se questionar acerca de que será que vale a pena servir a esse Deus e continuar passando por esse monte de situação que eu passo? Eu não sei quantos aqui, de repente, por esses dias, por esse ano, têm passado por lutas e tribulações e têm a coragem de assumir que tem momentos que a fé fica abalada. Tem coragem de assumir positivamente e falar assim: Deus, existem momentos sim, Pai, que eu perco o meu sono, porque eu fico mais pensando no problema do que em Jesus Cristo. E aí eu fico rolando de um lado para o outro da cama e acabo não pegando no sono. Eu acabo olhando mais para as circunstâncias do que para o Cristo que se deu em sacrifício na cruz do Calvário. Existem momentos que eu passo por isso. Existem momentos que você também passa por isso. Existem momentos que o irmão que está do seu lado passa por isso. Por isso que momentos de lutas e tribulações que a fé fica abalada e o questionamento adentra no coração. E aí, por vezes, alguns de nós, quando passamos por esse tipo de luta, de tribulação, nós olhamos para aquela ordenança que Jesus nos deu, que foi qual? Fiquem em Jerusalém. E aí nós olhamos para a situação, para a ordem que Jesus Cristo nos deu e falamos assim: não, eu vou seguir o meu caminho, eu vou fazer aquilo que o meu coração manda, porque as circunstâncias estão me apontando que não vai dar certo seguir aquilo que Jesus Cristo me falou. Mas o Espírito Santo de Deus, nessa noite, te trouxe até aqui para te dar uma dose de encorajamento, que se for para ficar com a situação ou com a palavra de Deus, que você empenhe a sua fé, que você faça um voto de fidelidade e se amarre, se grude, se agarre na palavra de Deus e siga a ordenança que Jesus Cristo te falou. Olha, fique em Jerusalém e que você não vá para Emaús seguindo o caminho que você acha que seu coração aponta que é melhor, porque a palavra de Deus nos garante que o coração do homem é enganoso. De vez em quando ele nos aponta caminho que vai numa direção diferente daquilo que a palavra de Deus nos fala. E se a palavra de Deus, se a ordem de Jesus foi para ficar em Jerusalém, o que é que esses discípulos estavam indo fazer em Emaús? A palavra de Deus, o Espírito Santo, pergunta para mim, para você e para esse irmão que está aí do seu lado: por que você saiu de Jerusalém, querido? Por que que de repente você começou a tomar um caminho? E aí eu já dou a resposta por você.
é porque a situação cegou o seu entendimento de fé. E isso é algo que não dá em poste não, querido. Isso é algo que só dá em ser humano, porque afinal de contas, você tem alguns neurônios na sua cabeça. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso? Cabelo falta, mas neurônio sobra. E você, quando viu aquela situação, você, como ser humano que você é, você falou: ih, rapaz, esse negócio aí, Jesus do céu, eu estou vendo com os meus olhos, que não sei não, mas isso são os seus olhos, isso é o que a sua visão consegue contemplar. Porque o Pai que está no céu, que te deu a ordem para prosseguir e persistir nessa situação que os seus olhos diz que não vai dar certo, foi Ele que falou que vai dar certo. Os seus olhos carnais não conseguem ver, mas o Jesus Cristo que está no céu já viu como essa situação vai se resolver. Ele já viu como isso vai acabar. E se Ele falou para você continuar e ficar em Jerusalém, é para você ficar e continuar em Jerusalém. Porém, você pode chegar aqui hoje e falar: ih, mas eu já peguei a minha reta e já estou indo para Emaús. Eu já olhei para a situação, já vi o que estava acontecendo, já fiz a minha aposta e estou indo embora para Emaús. E aí, queridos, eu queria que nessa noite você glorificasse e exaltasse a Jesus Cristo pela graça e pela misericórdia que Ele tem na minha e na sua vida. Porque esses homens, eles tinham olhado para a situação, falaram: olha, vai dar ruim para todo mundo, vamos embora daqui. E picaram a mula para Emaús, foram embora para outro lugar. Mas a palavra de Deus garante para mim e para você que enquanto aqueles homens estavam andando por um caminho diferente que Jesus havia apontado para eles, o próprio Jesus Cristo aparece do lado deles e pergunta para aquele homem: olha só, vocês dois aí, para onde vocês estão indo, que eu não falei para vocês irem por aí? O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é: rapaz, olha para cá só um minutinho, para de ir por onde você está indo, porque eu falei para você ficar em Jerusalém. De repente você tomou caminhos diferentes, mas o próprio Cristo e o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para falar: para e volta. Jesus Cristo, Ele poderia ter deixado aqueles homens seguirem o caminho deles. O Jesus Cristo podia ter deixado aqueles homens pegarem o caminho para Emaús e irem por onde eles queriam ir. Mas Jesus Cristo resolveu, pela graça e pela misericórdia, interpelar aqueles homens no caminho e falar assim para ele: olha, o que vocês estão discutindo aí? O que vocês estão falando aí nesse caminho que vocês estão andando? Ou seja, o que vocês estão pensando da vida, pegando esse caminho que vocês estão pegando? Jesus Cristo aparece para aqueles homens e faz um questionamento. Olha só, o que vocês querem aí, O que vocês estão pensando que vai dar esse caminho? Então, os homens começam a conversar com Jesus Cristo, explicando para o próprio Cristo aquilo que havia acontecido. Não, morreu um homem, você está por fora do que está acontecendo, morreu um homem assim por diante e tal, para lá, ele morreu, e nós achávamos que ele ia salvar Israel, e aí a gente viu aquela situação e fomos embora. Estamos indo embora e seguindo o nosso caminho, indo para Emaús, porque parece que lá é o lugar onde nós teremos conforto. É lá que nós teremos aquilo que Jesus prometeu para nós, porque tudo que Ele falou caiu por terra, mas nós, pelo nosso próprio nariz, estamos seguindo o nosso caminho e vamos encontrar o lugar. Jesus Cristo então segue aqueles homens pelo caminho aonde eles estão indo. O que a palavra de Deus fala para mim e para você é que você de vez em quando segue caminhos tortuosos, mas porque Jesus Cristo é insistente e persistente, Ele vai contigo nesse caminho que você está indo, falando: rapaz, volta que ainda dá tempo, volta que ainda dá tempo, volta para Jerusalém que ainda dá tempo. E além disso, quando eles param para ceiar, quando eles param para comer, quando eles param para ter um momento na mesa, que é o momento que nós teremos aqui,
nessa noite, porque Jesus Cristo, ele senta na mesa, ele não é muito diferente de você, ele se assenta à mesa com aquele para quem ele tem alguma espécie de carinho. Porque eu creio que você não se assenta à mesa, divide uma refeição com quem você não liga muito. Jesus Cristo é assim como você, ele só se assenta à mesa com quem ele tem apreço. E como pode Jesus Cristo ter apreço por esses homens que tomaram um caminho diferente do que ele falou? É o mesmo apreço que Jesus Cristo tem pela sua vida, porque Jesus Cristo quer te trazer de volta para o caminho que ele entregou para a sua vida. E é esse apreço que Jesus Cristo tem pela vida desses homens, pela sua vida e pela vida desse irmão que está do seu lado. Independente do caminho que você tenha tomado, Jesus Cristo, ele te acompanha, continua amando, se assentando à mesa e comendo contigo. Ele então estava à mesa, e no momento de partir do pão, Jesus Cristo parte o pão e dá a eles, para que eles possam ceiar. E quando Jesus Cristo tem esse gesto, quando Jesus Cristo dá mais esse sinal, eles reconhecem a Jesus Cristo. Eles olham para aquela situação e falam: ih, ó. Mas Jesus Cristo some naquele momento, como num passe de mágica. A palavra de Deus, quando ela fala de pão, ela está falando de partir a palavra de Deus. Porque o pão, aquilo que te sustenta, aquilo que te mantém de pé todos os dias, é essa palavra aqui. É esse pão diário. E, se assim eu posso parafrasear e trazer de maneira lúdica para mim e para você, eles reconhecem a Jesus Cristo no partir do pão. Ou seja, as pessoas reconhecem a Jesus Cristo na sua vida a partir do momento que você começa a compartilhar a palavra que Jesus entregou para a sua vida. Quando você começa a entregar para as pessoas que te cercam, quando você começa a partir aquilo que você tem de mais precioso, que é aquilo que Deus entregou para a sua vida como norte, que é a palavra de Deus. Quando você começa a compartilhar e a partilhar isso com as pessoas, elas começam a reconhecer o que há na sua vida, que é a Jesus Cristo de Nazaré, que é o Espírito Santo de Deus. Quando você começa a compartilhar da palavra com as pessoas, elas começam a reparar: olha, eu vejo que ali verdadeiramente Jesus Cristo faz habitação e morada naquele coração. Porque eu creio que quando você começa a dividir a palavra com aqueles que estão tomando um caminho tortuoso para outro lugar, você divide com aquelas pessoas a mesma palavra que você tem conhecimento, que é uma palavra de amor da parte de Jesus Cristo para a sua vida, que é uma palavra de misericórdia de Jesus Cristo para a sua vida, que diz para você: volta pelo caminho. E quando você divide isso com alguém, você divide com essa mesma entonação, você divide com esse mesmo propósito, você divide com essa mesma direção da parte de Deus, que é dividir uma palavra de amor que te alcançou um dia. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Uma palavra que te falou: olha, existe o caminho, a verdade e a vida, e é esse que pode mudar a sua história. E no dia que alguém dividiu o pão contigo, você viu Jesus Cristo naquela vida e os seus olhos se abriram. Assim como Deus te convida nessa noite a fazer o mesmo com aqueles que precisam dividir o pão contigo. Existem pessoas lá fora que estão seguindo caminhos tortuosos. Existem pessoas lá fora que deveriam ficar em Jerusalém, mas estão indo para Emaús. E aí o que o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você nessa noite é que nós havemos de seguir essas pessoas e trazê-las de volta para o caminho de Jerusalém. E como nós fazemos isso? Dividindo o pão, dividindo a palavra de Deus com essas pessoas, dividindo aquilo que Deus te entregou, que é o Espírito Santo. Essas pessoas, elas não vão se converter, porque imagina se Jesus Cristo aparece para esses homens no caminho de Emaús, já chega dando uma banda neles e falando: vocês estão indo para onde? Volta, porque senão não vai dar certo. Aqueles homens, eles iam correr ainda mais da presença
de Cristo. Assim como se você chegar com a Bíblia na presença daquele que de repente está indo por um caminho tortuoso, pegar a palavra de Deus e dar na cabeça dele, ele não vai se converter por conta disso. Assim como se você chegar para aquela pessoa com palavra de julgamento, falando que aquela pessoa, olha, aceita Jesus Cristo, senão você vai arder no mármore do inferno, essa pessoa, ela também não vai se converter a Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos ensina vezes após vezes, e aqui ela dá mais um exemplo. Os homens estavam indo para Emaús, e Jesus Cristo se encontrou com ele, foi trabalhando, foi colocando no coração deles um desejo de ouvir, e ao partir do pão, ao partir da palavra de Deus com aqueles homens, a palavra de Deus diz, os olhos deles se abriram. Naquele momento que Deus, que Jesus Cristo, ali naquela figura, que o Espírito Santo de Deus ministra aquilo que tem de mais importante, que é o pão, o dividir daquela situação, é quando os olhos dela se descortinam. Quando você chegar para aquela pessoa e der uma injeção de amor nela, quando você chegar para aquela pessoa e começar a fazer a diferença em simples gestos, como um partir de pão. As pessoas vão ver Jesus Cristo na sua vida, porque é essa palavra de amor, quando dividida, é que faz a diferença. É essa palavra de amor que, quando é colocada em prática, ela faz a diferença. É essa palavra de amor, de graça e misericórdia, quando é colocada em prática, que ela faz a diferença. E quando esses homens têm os olhos descortinados, que eles olham para aquela situação que eles passaram durante todo o dia, e que assim eu posso dizer, a ficha cai na mente e no coração daqueles homens, eles que já estavam praticamente em Emaús, eles param, comentam um com o outro a situação que eles passaram, e no verso de número 33 fala de maneira muito específica, que eles se levantam e voltam para Jerusalém. Naquele momento que Jesus Cristo se revela a eles, que divide o que há de importante, eles se levantam e retornam para o propósito inicial que Jesus Cristo havia dado e entregado na mão daqueles homens. Eles deixam de habitar, de ir para Emaús por aquele caminho diferente e voltam para o caminho da promessa que Jesus Cristo fez para a vida deles. Que Jesus Cristo falou, olha, fiquem em Jerusalém. E quando eles têm os olhos descortinados, eles retornam para o caminho que eles haviam de ter mantido desde o início. Entenda e compreenda que hoje Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui na casa dele, para falar para você, olha, volta para o caminho que eu falei para você fazer. Faz o que eu falei para você fazer. Cumpra aquilo que eu falei para você fazer. E o que foi que Jesus Cristo pediu para você fazer, que de repente a vida e a realidade se apresentou de maneira tão grandiosa, que você abandonou Jerusalém e resolveu ir para Emaús? O que foi que a palavra de Deus te entregou para a sua vida, que você na sua caminhada teve a sua fé abalada por conta daquilo que apareceu, e aí você resolveu ir para Emaús ao invés de ficar em Jerusalém? Pergunta aí para esse crente que está do seu lado aí, fala, crente de Jeová, o que foi que você deixou de fazer, que o Espírito Santo está te cobrando nessa noite? Volta para Jerusalém. Volta a fazer aquilo que Jesus Cristo te entregou como propósito na sua vida. E aí para de oprimir um pouco esse irmão que você tem falado. Olha para o irmão que está do outro lado, que está na frente, e fala, irmão, sai de Emaús e volta para Jerusalém. Porque é lá que o propósito de Deus está guardado para a sua vida. É lá que a aliança de Deus está reservada para a sua vida. É lá que as promessas de Deus estão colocadas, esperando que você volte e tome posse daquilo que Deus entregou um dia na sua mão. E aí o Espírito Santo de Deus pergunta, por que que você parou
de fazer o que você fazia? Por que que de repente você parou de jejuar como você jejuava? Por que que de repente você parou de buscar como você buscava? Por que que de repente você parou de ler como você lia? Aí você olha, não, foi uma situação, foi o emprego que eu perdi, ou foi outro emprego que eu tive que arrumar, foi a minha saúde que ficou debilitada. O que foi, queridos, que chegou na sua vida e te impulsionou e te empurrou a ir para Emaús, que a sua fé ficou abalada e você largou mão de Jerusalém e seguiu outro caminho? Hoje é a noite que nós estamos na casa do nosso Pai para ceiarmos na presença dEle. Hoje é a noite que nós estamos na presença do Deus a quem nós servimos para buscarmos algo de Deus para a nossa vida, de maneira especial. Desde o início, Jesus Cristo, o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Ele falou daquilo que Ele fez na sua vida, de sentimentos que Ele recolheu. Ele falou que descortinou os seus olhos. Ele disse que entregou um propósito na sua vida. E Ele falou também que existiram situações que te balançaram de um lado para o outro e que você resolveu tomar um outro caminho. Mas Ele falou também e te fez um convite nessa noite. Eu posso ouvir um glória nesse lugar? Que convite é esse? A voltar para o caminho de Jerusalém e a voltar a fazer aquilo que Ele havia te prometido na sua vida, que foi o quê? Uma busca incessante, uma unção vinda do nosso Pai, um reino estabelecido, o derramado Espírito Santo sobre a sua vida. E Jesus Cristo, Ele continua no mesmo lugar desde o início. Jesus Cristo não mudou. Se Jesus Cristo não mudou nessa história, quem foi que mudou? Um silêncio da mão. Se você não fala, deixa que eu falo, mas aí eu falo de mim. Falar de mim não é fofoca. Se Jesus Cristo não mudou, quem mudou fui eu. Quem deixou de fazer, fui eu. Quem abandonou as promessas, fui eu. Quem pegou o caminho para Emaús, fui eu. Mas quem veio me resgatar nesse caminho pela sua misericórdia foi a Jesus Cristo, porque eu, pelas minhas próprias forças, não conseguiria retornar. E nessa noite, Jesus Cristo fez isso pela minha, pela sua vida, pela vida desse irmão que está aí do seu lado. Você, de repente, tomou caminhos que sabe-se lá por onde, mas Ele andou junto contigo e te falou: ei, homem, mulher de Deus, volta pelo caminho, porque eu estou te dando um sinal. Que sinal é esse? O partir da palavra de Deus nessa noite, a ceia estabelecida nesse lugar, e um sinal prodigioso da parte de Deus, que é a aliança salvífica com Jesus Cristo, na minha, na sua vida, e na vida desse irmão que está do seu lado. Então aceite esse convite, e volte pelo caminho que Ele te prometeu, porque não é em Emaús que a promessa está estabelecida, é em Jerusalém que você vai colher os frutos da sua fé e do seu penoso trabalho. E eu posso ouvir um glória por conta disso. E Deus te trouxe aqui nessa noite para ceiar na presença dEle. E os nossos irmãos estão aqui e vão te distribuir os elementos nessa noite de maneira especial. Eles estarão distribuindo agora para o senhor, para a senhora, que você possa receber das mãos dele os elementos, o pão, o cálice, para que nós possamos, na presença do nosso Pai, ceiarmos, obrigado, e fazermos aquilo que Ele pediu que nós venhamos a fazer em memória dEle. Esse momento que nós temos é um momento especial de celebração na presença do nosso Deus, e ela serve como um momento de intimidade com o nosso Pai, serve como um momento onde nós vamos nos reconhecer com as nossas debilidades na presença do nosso Deus e pedir perdão por aquilo que nós fizemos e por aquilo que nós ansiamos da parte do nosso Pai. Por conta disso, nesse primeiro momento da ceia, eu vou pedir que você feche seus olhos e faça a sua oração pessoal com Deus a quem você serve, que é Jesus Cristo. E peça perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ore com as suas palavras, peça perdão para esse Deus a quem você serve,
porque esse é o momento que você tem de diálogo com o seu Pai, onde você pode pedir perdão, onde você pode se apresentar na sua totalidade, falando com Deus acerca daquilo que você fez e que você sabe que não foi do agrado do Espírito Santo, do reino dos céus. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Senhor. Eis aqui o povo que anseia, Pai, que precisa de um toque da sua parte. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita, Senhor, a cada um que está aqui nessa noite, Pai, com o teu Espírito Santo, Senhor. Faz presente, Pai, no coração do meu irmão. Faz presente, Pai, no coração da minha irmã, Senhor. Derrama da tua unção, Pai. Derrama da tua presença, Pai. Derrama do teu perdão. Perdão de paz, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa, Deus, visitá-lo com perdão pelos pecados. Que o Senhor possa, Deus, contemplar o coração dele contrito, quebrantado, que pede perdão na sua presença, Pai, por aqueles momentos, Pai, de práticas que não agradaram a Ti. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, faz, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai, que é restabelecer a aliança do meu irmão com Deus, Jesus Cristo e com o Espírito Santo, Pai. Só o Senhor pode dar o perdão pelos pecados, Pai. E nós te pedimos nessa noite perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão por aquilo que nós fizemos, Pai, em pensamentos, em atos, em palavras, em atitudes. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, visita o coração do meu irmão, visita o coração da minha irmã e traz do teu perdão, Senhor. Deus querido, Pai amado, é o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora você pode aí pegar do pão, mas antes de comer, divida esse pão com o seu irmão, troque esse pão com o irmão que está do seu lado, dê o irmão, abençoe a vida dele em nome de Jesus, que você possa dividir esse pão, que nós possamos ter um momento de comunhão na presença do nosso Pai, que você possa, assim como Jesus Cristo fez com aqueles homens, com aqueles pecadores, dividir o pão com esse pecador que está aí do seu lado e que carece da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Feche seus olhos mais uma vez. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. E Deus querido, nós queremos consagrar a Ti, Pai, esse pão, Senhor. Nós queremos consagrar, Pai, esse momento a Ti, esse momento, Pai, que representa o seu corpo moído na cruz do Calvário. Nós te damos graça, Senhor. Nós, Senhor, abençoamos esse pedaço de pão e te pedimos, Pai, que o Senhor descortine os nossos olhos, assim como foi com aqueles homens, Pai, e que o Senhor nos dê um sinal durante essa semana, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Podei participar do pão em nome de Jesus. Abra com cuidado aí o seu cálice, por favor. E por que não? Procure um irmão diferente de quem você dividiu o pão e abençoe a vida dele, dividindo o seu cálice com ele em nome de Jesus. Eu. Ninguém troca comigo. Eu. Troque seu cálice, abençoe a vida do seu irmão. Não abandone. Agora quer trocar 2 vezes comigo também, né? Em nome de Jesus, feche seus olhos mais uma vez. Deus querido, Pai amado, eis aqui o cálice da nova aliança, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor. Sangue que nos lava do pecado, Pai. Sangue, Senhor, vertido e que nos dá o perdão, Pai. Sangue, Deus, que em nome de Jesus, Pai, nos dá a possibilidade de adentrarmos na sala do trono e sermos chamados de filhos, Pai. Ah, Deus querido, nós te damos graça, Pai. Nós, Senhor, abençoamos esse cálice, Pai, assim como nós abençoamos a vida do irmão com quem nós trocamos, Pai. Deus querido, Pai amado, Senhor, contempla os nossos corações, Pai. Dá um sinal do teu favor nas nossas vidas, Pai. Derrama da tua presença sobre nós, Pai, e vem com a tua unção sobre as nossas vidas trazendo cura, Pai. Vem com a tua unção sobre a nossa vida trazendo libertação, Pai. Vem com a tua presença na nossa vida, Pai, quebrando, Pai, correntes que nos aprisionam, Pai. Correntes de relacionamentos que não são lícitas aos seus olhos, Pai. Correntes de alianças que não são lícitas aos seus olhos, Pai. Correntes, Senhor, de práticas que não são lícitas aos seus olhos, Pai.
quebra isso nas nossas vidas, Pai. E, Senhor, Deus amado, guarda de Israel, vem sobre nós nessa noite, Pai, com aquilo que só o Senhor pode fazer, que é com a unção do Teu Espírito Santo, Pai, porque é só através dela, Senhor, que nós vamos rejeitar os comportamentos que não fazem parte da Tua palavra, Senhor. É só com a unção do Teu Espírito Santo que nós vamos poder quebrar relacionamentos que não estão alicerçados diante de Ti, Pai. É só, Senhor, com a unção do Espírito Santo que nós vamos poder falar não quando a nossa carne diz que sim, Pai. Então, Deus, guarda de Israel, derrama sobre as nossas vidas da Tua presença e nos traz da Tua graça, da Tua misericórdia, do perdão dos pecados e do fortalecimento que o Teu Espírito Santo pode dar nas nossas vidas. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus, poder participar do cálice. Glorifique e exalte ao nome do Cordeiro, pois Ele é digno de todo louvor, de toda a adoração. E Ele te trouxe aqui nessa noite com um objetivo especial de celebrar a ceia, e assim você o fez. Nós louvamos a Deus em nome de Jesus, rica e abundantemente em nome de Jesus. E você que crê e participou da mesa, diga amém e amém.